Olá pessoal, tudo bem? Mel Ferraz aqui e no último vídeo resenha do ano vou te indicar o último livro que eu li que mexeu muito comigo, me remexeu internamente. Eu tenho certeza que vai fazer isso igualmente com muitos de vocês, porque conversa bastante sobre esses tempos que estamos vivendo de pandemia. Eu estou falando do livro A Lua no Terreiro, escrito por Maria Dolores. Aqui então temos como pano de fundo a pandemia, mas interessantíssimo que a doença em si, o nome dela, não é indicada aqui, não é mencionada, né? Na verdade, trata-se da pandemia no geral, o que eu acho que acaba dando um componente bastante genérico para os sentimentos que vêm à tona quando nossa protagonista e também narradora Beatriz tem que enfrentar, como todos tivemos, esse momento bastante caótico, bastante absurdo até mesmo. Nisso, Beatriz, uma mulher muito bem-sucedida na sua carreira, recém-divorciada, mãe de 2 crianças, precisa enfrentar muitos medos, muita ansiedade. Ela que fica, como muitos também ficamos, e ainda ficamos, bastante paranoica com tudo, com higiene, né, com ter que se proteger de alguma forma. Depois de 2 meses de pandemia, ela toma uma decisão bastante dolorosa, bastante difícil para ela, mas que ela reconhece, ela enxerga que do alto de seus privilégios, ela pôde então ter esse caminho, ela tendo todas as escolhas a tomar ali adiante, então se demitia, se levava as crianças para longe daquele ambiente já conhecido, que era a casa delas. Enfim, ela toma a decisão de alugar um sítio no interior de Minas Gerais e para lá e passar um tempo, muito tempo, enquanto a pandemia, né, se instalava aí em todos os lugares possíveis, né, que nós tivemos aí. Então, ela vai para esse lugar, né, ermo, muito distante, muito solitário. Aliás, eu acho que esse é um dos grandes temas aqui do livro. Eu gostei muito de ver as reflexões em torno dele dentro desse panorama da pandemia, que é o da solidão. Ela, então, que é uma mulher mãe solo, tendo que lidar com as crianças e a educação de seus filhos dentro de casa 24 horas por dia, quando antes ela era workaholic, ela era a doida do trabalho, que colocava o trabalho em primeiro lugar e sua família em segundo, um dos motivos que seu ex-marido dava, né, para ela em relação ao casamento não ter dado certo. Então, ela passa até mesmo a enxergar quão de escanteio ela deixou suas crianças. Esse é um momento bastante doloroso do livro, mas eu acho que a dor também está aqui diante do tema da maternidade solo. E sim, ela decide por se demitir, pedir a demissão, então no ápice da sua carreira ela toma essa decisão frente a esse medo, frente à proteção de sua família, então ela decide trazer os seus filhos para o interior de Minas e ali se instala justamente nesse sítio da lua, que nós temos aqui a lua no terreiro, né? Também temos vários significados em torno do título. Ali, como eu disse, uma região bastante distante, ela só tem como vizinhos 2 casas, que no começo ela sequer sabe do que se trata, ela não sabe nada sobre as pessoas que ali moram, sequer se moram pessoas ali. Aos poucos ela vai conhecer, sim, seus vizinhos. Nas 2 casas, em cada uma delas, mora um senhor octogenário, então ela tem como vizinhos 2 senhores octogenários que se conhecem, são amigos de infância e cada um deles, ou melhor, os 2 até mesmo, por terem sido melhores amigos durante décadas, eles têm uma história a contar para a Beatriz e seus filhos também, Miguel e Luísa, aí de 9 e 7 anos, que se tornam muito próximos desses vizinhos, já que isolados eles podem se relacionar. A história, eu vou colocar muito mais aqui Mundinho, então os vizinhos são Domingos e Mundinho. A história que ele vai contar para a Beatriz, eu acho que só enriquece o livro. É aquele caso de uma história dentro de outra história, então
É uma história aqui no livro, dentro da história do próprio livro, que é a que está em torno da nossa protagonista. Com isso, nós temos muitos outros assuntos vindo à tona, como o do envelhecimento. Eu acho que é outro grande tema que eu gostei de ver aí casado com o da solidão de Beatriz e como isso se relaciona. O da sexualidade, que eu acho que é algo aqui, assim, gritante. E eu posso dizer para vocês que não fiquei surpresa com as coisas reveladas aqui no livro. Eu já esperava justamente todas elas, mas a forma como ela foi narrada, para mim, foi bastante delicada, sabe? Com um olhar de carinho até mesmo, porque nós estamos na construção dos personagens. Nós tivemos 2 narradores aqui no livro, então, né, eu posso focar neles, que justamente serviram, né, sendo narradores, para construir esses personagens. Eu gosto muito quando nós temos o narrador em primeira pessoa, porque a gente consegue, a partir disso, ter uma noção um pouquinho maior da personagem construída, já que é ela que vai ter voz ali. Essa voz, as palavras, vem desse serzinho sendo construído. Então, aqui nós temos isso e eu acho que muda bem o tom de uma narrativa para outra, sabem? Quando nós temos Beatriz narrando uma história e quando nós temos Mundinho narrando uma história para Beatriz. Mas voltando a Beatriz, ela tem outras coisas com as quais lidar, né? Então, o seu casamento recém-acabado com Alberto, que acaba tendo outras namoradas depois dela e até mesmo uma filha muito novinha que nasceu no meio da pandemia. Eles têm ali uma ligação por conta das crianças e isso toma outras dimensões ao longo da pandemia, ao longo também do maior distanciamento e agora mais ainda físico de Beatriz e dos filhos que eram a sua família. Então, nós temos, eu acho que várias camadas em relação à solidão de Beatriz, não apenas emocional, né, não apenas física, mas várias possíveis aí. Nós temos muitas camadas em torno de uma personagem feminina. Eu gostei muito que essa personagem feminina, por mais que tenha seus dilemas por ser mulher, por ser mãe solo numa sociedade no século XXI, ainda assim ela reconhece muito os seus privilégios. Então, se ela vai falar e reclamar da pandemia, ela vai também contar ali e ser muito honesta, dizendo que ela pôde ter escolha de se distanciar. Questão de classe, questão de raça, nós temos aqui sim sendo abordadas não apenas em relação à pandemia, mas sobretudo também das vivências desses personagens que temos aqui. Então eu gostei muito desse livro porque ele pegou um pano de fundo que passou a ser a ordem do nosso dia aqui, né? Tomou outras dimensões para a gente também, porque antes nós tivemos casos na literatura que abordavam doenças acontecendo, surgindo do nada, mas agora a gente sabe de fato como que é esse cenário tão apocalíptico até mesmo, né? Tão assim distópico, certo? Em vários momentos no início, sobretudo da pandemia, eu ficava, meu Deus do céu, parece que eu tô num livro de distopia. Agora a gente tem um pouco de noção disso, então o reflexo de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossos dilemas também estão aqui na vivência de Beatriz. Enfim, pessoal, é um livro que eu recomendo mesmo que você tenha bastante agonia do assunto, porque ele vai abordá-lo, né, o assunto doenças, o assunto pandemia, ele o aborda de uma maneira muito delicada. Apesar de complexa, né, de colocar na mesa as complexidades, ainda assim de uma maneira muito delicada e inclusive honesta, né, como eu comentei com vocês. O livro está na área gratuita do aplicativo Esquilo, então vocês conseguem ler gratuitamente se vocês tiverem o app aí baixado no seu celular, computador, enfim, do Esquilo. Não deixe de o fazer se vocês querem ter uma leitura assim mais amena, mais reflexiva mesmo, da literatura nacional contemporânea. Vou deixar o link ali embaixo para onde você pode encontrar a versão física também para comprar e ler.
Muito obrigada a todos vocês que estão assistindo a esse nosso último vídeo resenha do ano. Muito obrigada aos madrinhos que são os apoiadores do Literaturice lá pelo Catarse e assim recebem em troca todo o conteúdo literário exclusivo, especial. E é isso, vamos ficando por aqui. Espero que tenham gostado da indicação de hoje. Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!